Boa noite! Cá estou eu de novo, meus caros amigos, emprestando minha voz para esse que já é o nosso 9º programa. 9º? Pois é, como dizia a minha finada tia Cotinha, muita água já passou por debaixo dessa ponte. Junto com vocês, eu aprendi a fazer malas, arrumar a casa, dar um tapa no visual e ficar mais estiloso. Também aprendi a consumir menos e melhor. Resolvi fazer esportes, conheci muita mulher interessante. Acho que depois de tudo isso eu devo ser um bom partido. O que vocês acham? Enfim, 9 programas, 270 minutos e sei lá quantos segundos. É quase o tempo de uma vida, ou não? Na teoria, vamos viver mais, então temos mais tempo. E quanto mais vivemos, mais achamos que estamos perdendo tempo, porque não temos tempo pra nada. O tempo é uma coisa assim, a coisa mais antiga do mundo e é o que as pessoas até hoje não entendem como ele funciona. Uma coisa muito boa passa muito rápido, uma coisa muito ruim passa muito devagar. O tempo, na minha vida, é bastante complexo. Eu tenho às vezes, períodos que eu fico bem estressada porque parece que eu não tenho tempo pra nada. Bom, eu acho que quem tem tempo livre é rico. Que na batida de trabalho que a gente tem que valorizar o tempo para cuidar da gente, para pensar, para relaxar, para cuidar das relações. Então o tempo é uma das maiores riquezas que o ser humano tem hoje em dia. A forma como as pessoas organizam a sua vida hoje é uma coisa que vem sendo questionada, porque as pessoas são infelizes. A otimização do seu cronograma diário acaba tendo que ser muito bem planejado para não correr o risco das 24 horas virarem 12 e você não conseguir fazer metade das suas obrigações durante o dia. Se eu não perdesse 2 horas de tempo no trânsito, com certeza eu teria mais tempo de ir pra academia, de curtir, ficar em casa, ficar fazendo nada mesmo, que também é gostoso, né? Hoje em dia, dizer eu não tenho tempo pra nada é quase como falar bom dia, por favor, obrigado. Só mais 10 segundos de fala, eu não tenho mais tempo pra nada. Esse tipo de discurso a gente ouve mais frequentemente nas grandes cidades, onde o trânsito, o excesso de trabalho e a competição colaboram para aumentar o que muita gente já chama de síndrome da pressa. Mas sei que já existem pessoas cuidando disso, né, Christian? Eu gosto de dizer que o verbo mais conjugado no mundo inteiro é o verbo correr. Porque quando você encontra alguém na rua e pergunta como é que vai a vida, a pessoa responde, estou correndo, estou na correria. Então todo mundo virou uma coisa muito errada comum. A gente tem que andar e não correr. Então pra gente andar, o que a gente tem que fazer? Usar melhor o nosso tempo. Usar com coisas importantes, que tem tempo para serem feitas, que geram resultados, ao invés das coisas simplesmente só urgentes. E a gente tem uma pesquisa que mostrou que o brasileiro só tem 1/3 do tempo dele com coisas que são importantes. Os outros 2/3 são com coisas urgentes ou circunstanciais. E pior ainda para as mulheres, que tem muito maior volume de urgência do que os homens. Então é que correm mesmo a vida. Então a gente tem que parar um pouquinho e saber pensar. O que é importante para mim? Por que eu estou nessa correria toda? O que eu posso fazer para diminuir um pouquinho o meu ritmo? Sabemos que muita gente combate o estresse fazendo algum tipo de exercício físico. Mas para a grande maioria, a desculpa para não se mexer também é a falta de tempo. Meus caros, hoje em dia, isso não é mais problema, certo? Eu acho que a gente tem que achar esse me encaixar na ginástica, mas hoje é algo fundamental para mim, é extremamente importante. Eu não deixo de vir. E dá tempo? Tem que dar tempo. Da mesma forma que dá tempo para tomar banho, dá tempo para ler, dá tempo para acompanhar o mercado, tem que dar tempo para fazer ginástica, dá tempo sim. Agora não temos mais desculpa. E se você, caro executivo sem tempo, anda reclamando também que ler é uma outra coisa que você adora fazer, mas não tem tempo? Então, as pessoas dizem que não leem porque não tem tempo. Tem essa mania, né? Eu não leio porque não tenho tempo, não leio porque não tenho dinheiro. Aí eu, em 2003, fiz uma coleção chamada Coleção 5 Minutinhos. É coisa para você ler rápida, ler no ponto de ônibus, você lê no cabeleireiro. Eu não leio porque não tenho tempo, aí vai no cabeleireiro, entendeu? Ler aquelas revistas horrorosas. Aí eu fiz uma coleçãozinha, eu convidei 10 escritores, cada um escreveu um livro pequenininho, 30 segundos de leitura, livros pequenos, assim. Glauco Matoso, Luiz Fernando Veríssimo, Inácio Loyola Brandão. Eles fizeram textos exclusivos para a coleção. As pessoas colocam muita culpa no tempo, sabe? Eu não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo.
A única coisa que você tem é o tempo. Dinheiro você não tem não, mas tempo você tem. Mas como é a sua relação com o tempo? Eu sou o cara do tempo presente. Sabe qual é o meu tempo? É o tempo presente. O Drummond já dizia isso. Minha vida é o tempo presente, o momento presente, a hora presente. Fazer as coisas como se você tivesse o último dia da sua vida para você fazer. Entendeu? Então a minha relação com o tempo é essa. A partir do momento que eu acordo, eu vou ter que me jogar na vida, entendeu? Eu não tenho que estar esperando, projetando, ou pensando no que já foi, né? Pensando no que será. Quando o tempo, a tua vida é o tempo presente, a hora que você abre os olhos e enfrenta a vida, entendeu? Então a minha relação com o tempo é essa. Eu gosto muito de micronarrativas, de microcontos, né? Eu gosto muito de escrever coisas curtinhas. Eu não tenho um fôlego grande, assim. Eu gosto de dizer as coisas já e ir embora, já, sabe? Assim, não me demorar. Tanto é que eu organizei os 100 menores contos brasileiros do século. Isso foi em 2004, uma antologia reunindo 100 escritores que escreviam microcontos de até 50 letras, não palavras, letras. As pessoas dizem, repito, que não lê porque não tem tempo, mas assiste novela de manhã, de tarde, de noite, reprise, novela mexicana, venezuelana, italiana. Então, resultado, aí eu digo, pô, não precisa abandonar a novela, entendeu? Lê no intervalo da novela, é o tempo do comercial. Você lê esses livrinhos. Parece que tempo falta mesmo, mas criatividade temos de sobra. Daqui a pouco, vamos ver como em apenas 30 minutos de programa, muita gente se transformou. Olá, estamos de volta com o nosso 9º programa, sobre o tempo. O tempo que é rei e parece que anda passando cada vez mais depressa. O tempo que cura as feridas. Ok, chega de sentimentalismos. Para os amigos que participaram aqui do programa, 30 minutos foram suficientes. Muitos deles conseguiram se transformar nesse curto espaço de tempo. Essas pessoas se divertiram bastante, ou é só impressão minha? Uma coisa que ficou bem claro para mim é que todas elas tinham uma característica comum. Várias, aliás. Além de serem todos executivos, são pessoas que trabalham bastante e com uma dificuldade enorme de administrar o tempo. Administrar o tempo, será que isso é possível, hein, Christian? Gestão de tempo não é uma série de dicas, truques ou técnicas mágicas. Gestão de tempo hoje é uma ciência que, se aplicada, pode realmente te ajudar a ter mais 1 hora por dia, mais meia hora, ou ter mais sentido no seu tempo diário. A tríade do tempo é um conceito que vai contra o que se falou em gestão de tempo nos últimos 60 anos. Quando a gestão de tempo foi inventada, surgiu um conceito de matriz do tempo, onde diz que tudo que a gente faz no nosso tempo são coisas importantes e urgentes, ou importantes e não urgentes. É uma matriz. A tríade do tempo ela vai contra esse conceito, ela diz o seguinte, que não existe uma atividade importante e urgente simultaneamente. São coisas completamente separadas. Importante pela nossa definição são atividades que têm tempo para serem feitas, são atividades que você faz com prazer, que te trazem resultado a curto, médio ou longo prazo. Urgentes são atividades que o tempo acabou, que o prazo está curto, que tem que ser feito nesse momento, que traz estresse, pressão. E por último, compondo essa tríade do tempo, é o que eu chamo de circunstancial. Circunstancial são coisas que fazem a gente perder tempo à toa, são coisas, atividades desnecessárias, são excessos, são coisas que fazem você literalmente sentir que a vida está correndo, ao invés de andar na velocidade das coisas importantes. Então o tempo é composto por essa tríade, que indica claramente como uma pessoa pode utilizar o seu tempo no dia a dia. A gente é uma empresa especializada em administração de tempo, então a gente só fala sobre esse assunto. Então a gente tem treinamento desde a administração de tempo mesmo, de 4, 8, 16 horas. A gente tem treinamento sobre reuniões, sobre delegação, sobre planejamento, sobre desenvolvimento de metas e objetivos com a equipe, sobre e-mail, como usar o e-mail Outlook de forma eficaz. Então é 100% focado nisso. Existem 3 grandes ladrões de tempo no trabalho. O primeiro são as reuniões. A gente tem uma pesquisa que comprovou que apenas 1/3 das reuniões são realmente produtivas e necessárias. Os outros 2/3 você pode descartar, jogar no lixo, que não servem para nada. É tempo perdido. Temos o e-mail. A gente tem uma outra pesquisa que mostrou que o brasileiro gasta em média 3 horas por dia para ler, responder, classificar e organizar suas mensagens. E terceiro ponto são o volume de interrupções e a falta de foco que o profissional tem. Então ele perde muito tempo, às vezes, com pequenas conversinhas que uma pessoa tem, às vezes um MSN, com
bate-papo, às vezes de fora de hora, isso acaba gerando problemas e não faz com que ele consiga cumprir aquela tarefa que ele está fazendo devido a tantas interrupções. Bem, a forma de a gente ver o tempo de uma forma diferente é justamente separando o que é importante, o que é urgente e o que é circunstancial. Se você parar e analisar isso aqui e pensar, bem, a minha vida tem que ser focada no importante, não no urgente, você começa a ter uma visão diferente. Então, quando você foca no importante, o urgente reduz, porque você planeja mais, você se antecipa melhor, e aí o urgente começa a deixar de acontecer tão frequente. Impossível eliminar o urgente, mas a gente pode reduzir e controlar esse nível de coisas que acontecem de última hora. E o circunstancial tem que ficar muito reduzido, porque o circunstancial é tempo perdido. Então, se você mantiver o controle de um circunstancial em torno de 5, 7% do seu tempo, já ajuda você a ter uma sensação de que está fazendo a vida andar para o lugar certo, no caminho do importante e não no caminho das urgências ou das circunstâncias. Nossa, se esse cara tivesse aparecido antes, acho que eu conseguiria melhorar ainda um pouco mais a vida dos executivos que por aqui passaram. É, meus caros, mas eu não vou deixar barato, não. Na televisão, tempo e espaço funcionam de um jeito diferente. E vou usar isso a nosso favor. Ok, amigos, mais 15 segundos de fama para quem quiser perguntar alguma coisa pro Christian. A minha pergunta é como sair dessa roda viva de que a gente tem que correr mais, fazer as coisas mais rápido e cada vez mais depressa para estar dentro do lugar certo, na hora certa. Para sair dessa roda viva, desse ciclo, dessas urgências, essa loucura que acaba se transformando na vida do executivo, é preciso parar um pouquinho e replanejar. Pensar, o que eu quero fazer de importante para mim? Que objetivos que eu quero alcançar para os próximos 12 meses, próximos 24 meses? Quando você começa a definir esses pequenos objetivos e coloca essas metas ao longo do seu dia a dia, você começa a dar mais sentido para o seu tempo. Você sai um pouquinho da roda viva e tem a certeza que você está utilizando o seu tempo para alcançar alguma coisa que você quer. É importante você ter paradas para você. Faça reuniões com você mesmo, agende atividades que te dão prazer, que ajudam você a ter um lazer realmente efetivo, seja com os amigos, seja no parque, seja academia. Coloque esses pequenos momentos durante a sua semana. Faça coisas que equilibrem suas 4 áreas, sua área física, mental, emocional e espiritual. Essas atividades em conjunto podem ajudar realmente você a conseguir enxergar de fora dessa roda viva e começar a priorizar o que é importante ao invés de apenas viver as suas urgências. Eu sou uma pessoa com pouco tempo disponível. Como administrar melhor o meu tempo para poder fazer esportes e ser uma pessoa mais saudável? Bem, para executivos que têm uma vida sedentária e que têm uma vida muito turbulenta, assim, às vezes de reuniões, de jantares, que saem muito de uma rotina padrão, onde ele pode ter uma academia toda terça e quinta a tal horário, o recomendado é você começar a criar o hábito. O que você faz para criar o hábito? Se o seu prédio tem uma academia, começa a se habituar, chegou em casa do trabalho, faz 15, 20 minutos de esteira. Começa pouco, começa a fazer poucas coisas com pouco tempo. Começa com 15 minutos, depois vai para 20, 25, 30, até chegar numa hora. E faça isso de forma repetida, todos os dias. A gente recomenda que para a criação de um hábito, você faça uma atividade durante 21 dias. Esse é o tempo médio que o cérebro leva para transformar uma atividade normal em uma atividade habitual, uma atividade rotineira, que se você não fizer, você sente falta. Quando você reparar, você vai ver que vai acabar sentindo falta se você não fizer o exercício. E aí você vai começar a mudar essa sua vida sedentária. É complicado administrar o tempo, porque o trabalho é bastante corrido e para sair à noite, para se preparar e tudo mais, requer um certo tempo também. Então, eu ando saindo menos, ando mais caseira. E isso dificulta um pouco mais conhecer pessoas legais, estar em lugares que você se sinta à vontade, sem estar aquela coisa tão estressante, da balada. Bem, Marcela, essa sua questão é um problema de muitas mulheres. No meu livro novo, na pesquisa, eu perguntei para as mulheres: você tem tempo para sexo e relacionamentos? E 78% das mulheres disseram que não conseguem tempo para seus relacionamentos, para sexo, para sua vida pessoal e vida amorosa. Então, por que isso acaba acontecendo? Primeiro, porque ela não está se colocando como prioridade. Às vezes a gente coloca como prioridade o trabalho, a família, os amigos e deixa a pessoa mais importante da sua vida de lado, que é você mesmo. Então você não pode fazer isso. Você tem que ser a pessoa prioritária no seu dia a dia. Não deixa para colocar essas pequenas brechinhas depois, porque as urgências tomam conta e quando você vê não tem tempo para você mesmo. Eu fico me questionando sobre o tempo. Como driblar o tempo que os paulistanos passam dentro do carro, hein? Bem, o problema de trânsito, né, é uma pergunta super recorrente, as pessoas perguntam muito sobre isso. O que a gente pode fazer? Primeiro, a gente não tem como controlar o trânsito.
tem como a gente ficar nervoso, estressado, porque a gente está parado no trânsito. Então o que você pode fazer nesse seu momento do carro? Várias coisas. Você pode pensar o seguinte, o que eu posso fazer parado 2 horas no congestionamento, no trânsito de São Paulo? Eu conheço pessoas que começaram a estudar inglês, compraram CDs de inglês, colocam no carro e começam a fazer curso de inglês, de espanhol. Tem audiobooks hoje que você pode comprar, baixar um MP3 e ouvir no carro. Se você tiver também um viva voz e se sentir seguro de fazer isso, você pode aproveitar esse tempo no trânsito para falar com amigos, para falar com relacionamentos importantes, que às vezes a gente deixa de lado em função da rotina do trabalho. Mas chega no carro, pode falar com a pessoa que está parada mesmo no trânsito, não vai ter risco à sua segurança. Enfim, é achar alguma forma de tornar essas 2 horas que você fica dentro do carro prazerosa. O que não dá para ficar nervosa, que aí é um ciclo negativo. Você começa a criar uma bolha dentro de você de angústia, de nervosismo, de ansiedade, e aí só piora o seu tempo no carro. Administrar o tempo, que coisa mais simbólica. Mas por aqui eu sou também o senhor das horas, eu mando, eu tiro, eu determino. Daqui a pouco tem mais programa pra vocês. Estamos de volta, meus amigos, e hoje falamos sobre o tempo. Falar sobre o tempo é uma prática muito comum quando falta assunto, mas não é o nosso caso. Aqui sobra assunto e o que falta é tempo. Como vocês já devem saber, levamos um bom tempo para gravar um programa de 30 minutos para a televisão, mas precisamente 4 dias. Em 4 dias gravamos quase 5 horas de programa, que devemos transformar em 30 minutos. Como vê, o tempo é uma questão e tanto. O tempo, para mim, é alguma coisa que a gente determina, que a gente faz. Se eu falar que eu não vou ter tempo, eu não vou mesmo. Se eu decidir fazer alguma coisa de bom, fazer alguma coisa prazerosa, fazer uma ginástica durante o dia, fazer uma caminhada, eu tenho que achar esse tempo. Então, o tempo é uma coisa que está dentro de mim e que eu tenho que procurar, independente daquele do relógio. Se você quer, você consegue. Ponha na sua agenda alguma coisa para você e não para os outros. Boa, Cecília! Eu tenho outra dica. Alguém já ouviu falar em Slow Food? O Slow Food é uma associação ecogastronômica sem fins lucrativos que hoje está em 150 países e tem mais de 80 mil associados. Dentro da filosofia do movimento Slow Food, ele preconiza que o alimento deve ser bom, que ele deve ser limpo e que ele deve ser justo. Ou seja, um alimento de boa qualidade, um alimento de uma cultura limpa, sem química, pesticida, um alimento justo. Esses alimentos devem ser ecológicos e que preservem o meio ambiente, que respeite os animais e que não prejudique a nossa saúde. O Slow Food surgiu em 1989 como um movimento para contrapor o fast food e o fast life. Eu acho importante que se crie um espaço para essa alimentação. Quer dizer, o prazer do convívio, de uma refeição, prazer de saborear, de degustar, isso tem que ser cultuado e valorizado. Isso faz um bem enorme para a saúde. Porque às vezes essa coisa do tempo é muito relativo, que a gente corre. Tem pessoas que comem, engolem rapidamente, comem qualquer coisa e depois despende um tempo recuperando a saúde que de alguma certa forma ficou prejudicada. Todos nós temos direito a comer de forma saudável e alimentos de boa qualidade. E isso tem a ver com os antigos prazeres que nós tínhamos de estar em volta da mesa, com os familiares, com produções artesanais caseiras, né, feitas, e também a valorização da cultura regional, da gastronomia local, que hoje, nesse movimento tão acelerado do dia a dia e que as pessoas têm pouco tempo para cozinhar, elas acabam comprando tudo pronto, tudo muito instantâneo, e isso está se perdendo. Nós temos uma referência de sabor muito plastificada,
através de muitos produtos da indústria química. Então, e também existem muitos produtos locais e regionais que o próprio brasileiro desconhece. Então, hoje, a educação do gosto, do sabor, é algo que precisa ser redescoberto. E no seu dia a dia, no seu cotidiano, incentivar aqueles almoços familiares, o encontro das pessoas, as trocas de receitas da vovó, da bisavó, da família. Isso é uma forma muito saudável de utilizar o tempo. No Brasil, alguns restaurantes aderiram a esse conceito. Um deles é o Bananeira. Ô Sênia, o que você está fazendo aí? Nós estamos aqui na cozinha do restaurante Bananeira. Estamos com o chefe Maurício e o chefe Severo, que vão falar um pouco do que eles vão preparar hoje nesse jantar. Indo um pouquinho de encontro com a proposta do Slow Food, também de valorizar uma cozinha mais orgânica, mais natural, mais sadia, vamos dizer assim, nós temos hoje aí uma frigideira de legumes com banana da terra, e ela é composta aqui de cebola, salsão, cenoura, palmito pupunha, banana da terra, castanha de caju, que nós demos uma leve sapecada, né, uma leve tostada para exaltar o sabor da castanha e o crocante. Tudo isso refogado, puxado aí num azeite extra virgem. E é isso. Epa, mas esse grupinho eu conheço. Olha só quem tá aí. O Caio, a Ana Helena e a Grace vieram provar um pouquinho do estilo Slow Food e refletir um pouco sobre o tempo. A boa administração do tempo, né? Além de ser bom, é bom quando eu tô sem fazer pensar nada. o que seria da nossa vida se a gente tivesse tempo, tem uma dificuldade que, assim, sempre saber até onde você entrega seu tempo pro trabalho ou não, né? Porque às vezes se você se coloca de uma forma mais dura com isso, não, eu faço minhas coisas, eu saio e tal, as pessoas acabam andando um pouco torto. Não, total. Lá na agência, assim, você sai 7 horas, que é a hora, tá desmotivada, né? Meio período. Ou então tô com pouca coisa pra fazer. Pessoas normais sairiam antes até, né? Mas não, a gente sai tá desmotivada. Eu já tive trabalhos que, assim, por você sair pra ir aproveitar a hora de almoço pra fazer academia, por exemplo, você tava passando mal já. Porque só falta, né? Trabalho. Eu fiz isso Como no último assim? semestre e não funcionou, não deu certo. O resultado não foi esperado. E você aí, às acaba vezes, falhando. A administração do tempo acho que passa muito por isso. Se você não consegue gerir seu tempo de um jeito adequado, você acaba impactando saúde, vida pessoal, relacionamento. Vida pessoal, assim, não tem. Mesmo Mas porque não tem, a gente passa muito tempo, assim, a maior parte do dia na agência. Quando você sai, eu acho que você... Eu, por exemplo, eu saio, tipo, esgotada. Mesmo que eu não trabalhe tanto tempo, não fique até tão tarde, mas eu saí da agência às 7h30, 8 horas, fico muito cansada. Hoje nós vamos ter, para vocês degustarem, uma pescada em folha de bananeira, é uma pescada cambucu. Depois nós temos o borogodó, que é uma carne seca desfiada, puxada com cebola na manteiga de garrafa. E um baião de dois um pouco diferente, que tem uma pimenta biquinho, que é uma pimenta muito saborosa, mas ela é doce, ela não é picante. E para completar aí, nós temos uma frigideira de legumes. Delícia. É um monte de coisa, a gente tem que comer devagar mesmo. Muito. Vamos começar? Bom, a gente tem aqui um pouco de azeite. Então aqui, gente, a gente está refogando os legumes. A gente vai dar um toque de sal e pimenta mira na hora. As castanhas. Um pouquinho de salsinha. É isso, gente. Super simples, super colorido. Tá aí, gente, a nossa frigideira de legumes. Que belo! Bom apetite! Bom apetite! Não, esse aqui é muito gostoso. Esse aqui também. Nem tudo peneiro, tudo gostoso. Isso tá com uma cara boa. Pô, ninguém nunca me convida pra nada. Eu queria tanto saber o que eles estão achando. Será que tá bom mesmo? Quero poder voltar muito mais vezes aqui, com calma,
para desfrutar de uma refeição maravilhosa como essa, com tempo de verdade, bem slow. Quem dera eu tivesse assim essa oportunidade de comer devagar, com prazer, com pessoas agradáveis, né? Mais vezes, né? E vamos falar assim, quem dera pudesse não, né? Que a gente possa. Vamos falar um mantra mais positivo, né? Faremos isso. Pessoal, vocês não podem mais me ouvir? Eu ainda tô aqui. O que tá acontecendo? Já passaram 30 minutos? É muito pouco tempo. E vocês, meus amigos telespectadores, ainda podem me ouvir? Televisão é um pouco como a vida. Os personagens aprendem, crescem e ganham asas. O tempo voa, os programas acabam. Então, tchau. Esse foi o último programa da série e eu prefiro uma despedida curta e seca, para não dar vexame em um canal legal como esse.